Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre Davi. O povo de Israel era liderado por juízes, mas estavam descontentes e começaram a pedir um rei. Deus ouviu o clamor do povo. Deus então chamou o profeta Samuel e disse a ele: amanhã vai vir até você um homem da tribo de Benjamim e você deve ungir ele como rei de Israel. No outro dia, Saul estava procurando uma jumenta que tinha se perdido e foi até o profeta para ver se o profeta conseguia ajudar ele a encontrar a jumenta. O profeta Samuel, então, ungiu Saul como rei. E Saul começou a governar guiado por Deus. No começo, ele foi um bom rei, obedecendo ao Senhor e fazendo tudo conforme Deus o instruía. Mas, infelizmente, ele começou a fazer algumas coisas erradas e a desobedecer ao Senhor, desprezando as leis de Deus. E a desobediência, ela gera rebeldia. E a palavra de Deus nos ensina que rebeldia é um pecado muito grave. O que Saul estava fazendo era muito grave e Deus não estava se agradando. Deus então falou com o profeta Samuel novamente e falou para ele tudo o que estava acontecendo e pediu para ele alertar ao rei Saul. Mas Saul não deu ouvidos ao profeta. Como Saul percebeu que Deus já não estava mais com ele, foi até o profeta ver se poderia fazer algum sacrifício ao Senhor, para que ele voltasse a estar ao seu lado. Mas o profeta respondeu para Saul: assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele também rejeitou você como rei. E dali para frente, Saul não se encontrou mais com Deus. Deus então chamou novamente Samuel e falou com ele assim: escolhi um novo rei para Israel. Vá até Belém e leve óleo. Hoje você vai ungir um dos filhos de Jessé como rei. Lá eu te mostrarei qual deles será. E assim o profeta fez. Samuel chegou e viu os 7 filhos de Jessé e Deus disse que não era nenhum desses o escolhido. Então Samuel ficou intrigado e perguntou a Jessé: mas você não tem mais nenhum filho? E ele respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Então Samuel mandou chamá-lo e ele veio, era Davi. E nesse momento Deus falou com Samuel: é esse o rei de Israel. Samuel ungiu Davi como rei de Israel. Davi continuou pastoreando as ovelhas, porém o Senhor era com ele, lhe dando ousadia e determinação. E sempre que estava no campo, tocava sua harpa e adorava a Deus. Já o rei Saul sofria desde que o Senhor tinha se apartado dele. Ele vivia atormentado e nervoso. Um dia, um dos servos do rei Saul disse a ele que deveria encontrar alguém para tocar a harpa para ele, que isso acalmaria seu coração. O servo do rei conhecia Davi e sabia que ele tocava a harpa muito bem, então mandou chamá-lo. Davi se apresentou ao rei Saul e passou a trabalhar para ele. Toda vez que ele ficava atormentado, Davi tocava a harpa e ele se acalmava. Saul estava muito satisfeito com Davi. E olha que interessante, Davi havia sido ungido rei de Israel, mas ainda não era o rei de fato. Deus estava mesmo com ele. Vocês lembram da história que a tia Andréia contou mês passado, de Davi e Golias? Então, nesse tempo, Davi já frequentava a casa de Saul e tocava a harpa para ele. E a batalha de Davi contra Golias foi histórica.
Todos na cidade comentavam sobre a fama de Davi, e isso chamou a atenção de Jonatas, filho de Saul, que foi conhecê-lo, e os dois se tornaram melhores amigos. E admirado pela coragem de Davi, Jonatas quis ficar sempre com ele por perto. Saul manteve Davi consigo e não deixou mais ele voltar para a casa de seus pais. E tudo que Saul mandava Davi fazer, ele fazia com muita habilidade, que Saul deu a ele um alto cargo no seu exército. Mas um dia algo terrível aconteceu. Saul estava caminhando e ouviu as mulheres dos soldados cantando uma música que dizia assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E isso deixou Saul muito irritado. E com medo de perder o trono, esse sentimento que o rei Saul teve de perder o trono era inveja, um sentimento muito triste e destrutivo. A inveja foi tão grande que Saul quis matar Davi. Tentou várias vezes com uma lança, mas Davi sempre conseguia se escapar. Davi, então, vendo tudo isso, conversou com seu amigo Jonatas, filho de Saul, que achava que o rei queria matá-lo. E Jonatas disse que não, mas os dois amigos resolveram tirar prova desta história. A prova que os dois inventaram de fazer foi assim. Davi disse: na festa da lua nova eu não vou aparecer para o jantar. Se o rei sentir minha falta, diga a ele que fui celebrar a festa da lua nova na casa dos meus pais. E se ele se irar contra mim, você, Jonatas, saberá que é verdade que ele quer me matar. E durante a festa aconteceu exatamente como Davi estava pensando. Quando Saul soube que Davi não viria para a festa, ficou muito irado. Depois disso, Saul começou a procurar Davi em todos os lugares, cavernas, florestas, para matar ele. Nesse período, muitos homens começaram a seguir Davi e a se esconder com ele, e assim formaram um pequeno exército. Davi e seus soldados, numa certa vez, estavam escondidos dentro de uma caverna, e Saul entrou nessa caverna para fazer suas necessidades fisiológicas. Depois que Saul saiu da caverna, Davi também saiu, e de longe gritou para Saul: por que você acha que quero te fazer mal? Hoje tive a oportunidade de tirar sua vida aqui dentro da caverna, mas nunca ergueria a minha mão contra um ungido do Senhor. Veja o pedaço de manto que cortei enquanto você fazia suas necessidades. Saul, reconhecendo Davi, disse em prantos: você é melhor do que eu, apesar de que eu te tratei tão mal, você me trata bem. Tenho certeza que você será rei de Israel. Então Saul recolheu seus homens e voltaram para casa. E Davi e seus homens voltaram para a caverna. Algum tempo depois, Saul se esqueceu de tudo isso e, recebendo informações de que Davi estava num lugar, juntou de novo seus homens e foi atrás dele. Quando chegou perto do local onde Davi estava para acampar, Davi ficou sabendo e foi de longe observar. O pessoal do Saul montou acampamento e depois que eles se deitaram para dormir, Davi foi até lá e encontrou Saul deitado, dormindo, com a sua lança do lado. Os soldados que estavam junto com Davi queriam matar Saul, mas ele de novo disse que jamais faria isso contra um ungido de Deus. Davi então disse: vamos pegar a lança de Saul e o jarro com água. E foi o que eles fizeram, pegaram e foram embora. Então Davi subiu uma colina próxima de onde estavam acampados e chamou por Abner, que era o comandante do exército de Saul. Abner, onde você estava que não protegeu o seu senhor? Alguém esteve lá para matá-lo e vocês nem viram. Onde está a lança e a água que estava do lado do rei?
enquanto ele dormia. Saul reconheceu a voz de Davi e levantou. E Davi perguntou: por que, Saul, você continua me perseguindo? Saul então respondeu: pequei contra você, me perdoe. Você poderia ter me matado, mas me poupou. Cometi um grande erro. E Davi disse a ele: eu nunca levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Pode enviar um servo seu aqui para buscar sua água e sua lança. E foi o que Saul fez. Mais uma vez, cada um seguiu o seu caminho. Saul foi para casa e Davi, desta vez, foi procurar um lugar entre os filisteus para morar. E quando Saul ficou sabendo disso, parou de perseguir Davi. Os filisteus continuaram a atacar Israel. Em uma dessas batalhas, os filisteus avançaram fortemente contra o exército de Saul e depois de vencerem, eliminaram matando Saul e seus filhos. Quando Davi ficou sabendo da morte do rei e do seu melhor amigo, caiu em prantos e por muitos dias ficou lamentando a morte deles. Deus então falou com Davi para ele ir para Hebrom, uma cidade de Judá, e ele obedeceu. Lá ele se estabeleceu e formou família. Os homens de Judá se juntaram e ungiram Davi rei da tribo de Judá. Depois de reinar e lutar muitas batalhas em favor deles, todos perceberam que Deus estava mesmo com Davi. Então os homens de todas as tribos se reuniram e ungiram Davi como rei de toda Israel. Davi tinha 30 anos quando assumiu o trono de Israel e reinou por 40 anos. Crianças, que história emocionante, né? Davi era mesmo um homem segundo o coração de Deus. E o Senhor esteve em todo o tempo com ele, cada dia. E que nós possamos aprender a ser obedientes e fiéis como Davi. Como a tia Andréia já falou, Davi foi um bom rei. Teve erros e teve acertos, mas sempre que ele errava, ele se arrependia, se humilhava na presença de Deus, pedia perdão e andava com o Senhor. Por hoje, é essa história de Davi que nós contamos e que nós aprendemos juntinhos. Então, um beijo e até a nossa próxima história. Tchau!